De uma forma muito tranquila e informal, damos então início aqui aos nossos trabalhos de hoje, que pretende essencialmente contribuir para aquilo que nós temos dito ao longo do tempo em que nascemos, que é contribuirmos para o debate, para que os temas de Abrantes comecem a ser conversados, comecem a ser debatidos. E como temos dito várias vezes, quanto mais vozes intervirem em determinados temas mais próximos, certamente nos aproximaremos da realidade e das melhores soluções que o maior número de pessoas pretende. Portanto, digamos que encontrar as soluções que servem o coletivo e não apenas que possam servir interesses individuais. Começo em primeiro lugar, por agradecer ao nosso ilustre convidado, o Professor Dr. Giovanni Alegretti, em primeiro lugar o facto de ter aceito o nosso convite, depois de se ter deslocado e tenho a certeza de nos presentear com a sua dota, do seu doto de conhecimento, e que nos vai certamente ajudar a enriquecer o nosso conhecimento relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, a lógica do orçamento participativo, que é um tema que nós temos defendido desde a nossa Constituição como algo para o qual também temos tentado contribuir, a lógica de uma cidadania ativa e participativa, e certamente com o conhecimento e com a experiência do professor Dr. Giovanni Alegretti sairemos daqui hoje todos muito mais ricos e certamente mais próximos das melhores soluções daquilo que nós queremos ajudar a contribuir e a mudar aqui na cidade de Abrantes. Agradecer também a vossa presença, porque sem pessoas não há debate. Apesar de tudo, mostrar gostava de ter uma sala mais repleta, com mais pessoas, porque cá está, quanto mais pessoas intervirem no debate, maior é a probabilidade de nos aproximarmos das melhores soluções. Então, gostaria de partilhar um pequeno texto convosco de introdução aqui ao nosso tema, e que diz o seguinte: dar voz aos cidadãos e contribuir para uma cidadania ativa e participativa foram dois dos motivos que estiveram na origem do surgimento do movimento Alternativa Com. Ao longo do nosso ainda curto tempo de vida, temos sido coerentes entre a palavra e a ação. O programa eleitoral com o qual concorremos às eleições autárquicas e que se transformou numa das nossas bandeiras é um desses exemplos, porque ele foi efetivamente participativo. Em tempo útil e em diversas plataformas, convidámos os abrantinos a partilharem connosco as suas ideias para que o nosso programa eleitoral tivesse uma adesão com a realidade e, dessa forma, provocasse um impacto positivo na vida das pessoas e pudesse contribuir para a valorização do território. Temo-lo feito e, desde outubro de 2021, momento em que, por direito próprio, passámos a ter assento nos órgãos da democracia local, Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, temos sido a voz de todos os cidadãos que têm feito questão de falar connosco, dando boleia às suas questões e promovendo o debate nos locais próprios. Defendemos o diálogo, o debate e o contraditório, porque, em nossa opinião, sem eles não há uma democracia forte e saudável. Diria mais, sem eles não há democracia. É por isso que aqui estamos hoje, poucos mas bons, para debater e encontrar as respostas a algumas perguntas que fomos fazendo, mas também para, em conjunto convosco, formularmos outras perguntas e encontrarmos outros caminhos que eventualmente ainda desconhecemos. Sim, porque não nos consideramos donos da verdade. E como temos repetido até à exaustão, as nossas ideias são pontos de partida que poderão ter vários pontos de chegada. E em nome da transparência, deixem-me abrir aqui um pequeno parênteses para vos dizer que enviámos convites ao Executivo Municipal e a todos os partidos representados nos órgãos da democracia local. Fizeram-se representar aqueles que entenderam fazê-lo. Muito obrigado pela vossa presença. Refocando-me no orçamento participativo, há, no nosso entendimento, 5 questões que devemos debater e às quais devemos dar hoje respostas. E não estou com isto a querer condicionar a intervenção do professor Dr. Giovanni Alegretti. Em primeiro lugar, o orçamento participativo é um instrumento importante para a nossa democracia e desenvolvimento?
Na nossa opinião, parece-me que é óbvia a resposta, mas vamos em conjunto debater esta situação. O orçamento participativo facilita e incentiva a participação ativa dos cidadãos? Na nossa opinião, a resposta também é óbvia, mas se calhar para alguns, principalmente para quem tem o poder, quanto mais participação ativa houver, menor controle poderá existir e, perdendo-se o controle, se calhar perde-se também muita coisa. Principalmente quando os interesses individuais são colocados à frente dos interesses coletivos. O orçamento participativo garante a equidade das freguesias, tendo em conta as diferenças demográficas? Certamente haverá mecanismos e métricas que salvaguardarão essas situações, se isso efetivamente for um problema. O orçamento participativo deve respeitar uma periodicidade anual? Como diz aqui o meu companheiro Zé Rafael Nascimento, deve a democracia suspender-se? E por último, o orçamento participativo permite a execução atempada dos projetos aprovados? A nossa realidade, nós conhecemos e sabemos que não. Mas porquê? O que devemos fazer para garantir a sua execução? E temos aqui alguém que viu um projeto seu ser aprovado e só ser realizado 3 ou 4 anos depois, penso eu. Para lá chegarmos ao debate e às respostas, teremos uma breve caracterização do orçamento participativo em Abrantes, apresentada pelo José Rafael Nascimento, vais-me permitir que eu não te trate com títulos, que é membro fundador do Movimento Alternativa Com. Passaremos depois a palavra ao nosso ilustre convidado, Professor Dr. Giovanni Allegretti, académico e consultor internacional em processos democráticos e de cidadania participativa, que partilhará connosco a sua visão sobre o orçamento participativo como instrumento de aprendizagem democrática e vontade popular, modelos de participação, decisão e equidade. Abriremos depois um espaço para debate entre todos os que se encontram aqui hoje e, perto das 20 horas, faremos as conclusões destas 2 horas que desejamos estimulantes e produtivas. Com mais esta organização, permitam-me que o diga, afirmamos a nossa capacidade de realização e mobilização e fica ainda mais claro que Abrantes tem alternativa. Termino com a frase que se tornou na nossa assinatura: contem connosco, nós contaremos sempre convosco. Muito obrigado. Zé Rafael, o palco é teu. Obrigado.